Bom, foi bem protocolar, o ministro Flávio Dino não se manifestou, a exemplo do que acontece ou aconteceu com os outros ministros também. A assinatura, aquela posse, uma leitura de algo que já é tradicional no Supremo Tribunal Federal. A gente só vai conseguir saber agora as expectativas e também as intenções do ministro a partir do momento em que ele começar a atuar nos processos que a gente mencionou aqui para a nossa audiência, né, Gani? Com certeza. Aliás, a frase dele, quando ele faz um juramento, ele diz que cumprirá a Constituição Federal. É isso que a gente espera, seja um ministro de esquerda, de direita, não importa, pode ter 11 ministros de esquerda, desde que cumpram estritamente o texto da lei, a carta maior do nosso país, a Constituição Federal Brasileira. É isso que a gente espera de um ministro do Supremo. Fala, Gustavo Segré. Eu fiquei com vontade de ver o presidente cantando o hino. O hino nacional? Por quê? Porque não cantou. Essa ao Segré. O Segré, ele fica analisando ali o que está ao redor. Por exemplo, ele reparou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello estava também integrando ali as cadeiras bem ao lado da Lu Alckmin, né, da vice-primeira-dama, e ali ao lado dela, justamente ele que enfrenta vários processos e ações no Supremo Tribunal Federal. Então, são todas situações que chamam a atenção. Mas me chamou a atenção porque esse é Fernando Collor de Mello. Aí os colegas falaram, sim, é Fernando Collor de Mello. Caramba, ele tem processos no STF, foi condenado, inclusive, teve vistas pedidas pelo ministro Toffoli. Então, é uma mistura muito estranha em que o condenado se mistura com o juiz que está com aquele que pediu vista no mesmo lugar. Eu não consigo entender. E preste atenção se o presidente e as pessoas, autoridades em geral, não só o presidente da República, cantavam um hino, porque me parece uma questão de respeito à República honrar um dos seus símbolos, que é o hino. Inclusive, seria interessante que grande parte dos aí presentes lerem a Lei 5.700 de 1971, que recomenda não aplaudir depois do hino, porque não estavam falando de um show, estavam falando de respeito à República. Gustavo, o Fábio Piperno, perdão, estava chamando novamente de Gustavo Segré, que acabou de comentar. A gente viu ali, né, o ministro Flávio Dino ao lado de sua família, cumprimentando os filhos, a esposa, e agora recebendo também os cumprimentos do presidente da República e da primeira-dama Janja. Fala, Fábio Piperno. Então, assim que o ministro Barroso anunciou o ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador, o Segré olhou e tal, um pouco surpreso, e de fato ele tem uma condenação, aí ele recorreu, e o ministro Dias Toffoli, ele solicitou um embargo de declaração, na verdade, impetrou lá um embargo de declaração, que é um pedido lá de revisão e tal. Aí o Toffoli pediu, então, vista os processos, tem 90 dias, agora um pouco menos, né, para entregar de volta. Isso é realmente algo um pouco, digamos, exótico, ele está lá e tal, mas aqui no Brasil se permite, de fato, esse tipo de coisa. Até outro dia, o próprio presidente da Câmara também tinha lá alguns processos no STF. Eu nem sei dizer se ele já conseguiu se liberar de todos eles. Agora, ministro Flávio Dino, conforme a nossa taxa anterior aí sinalizava, informava, ele herda 340 processos. O que eu queria dizer? Eu já me declarei aqui contra as decisões monocráticas, mas aquelas decisões monocráticas revisionais. Porque é claro que tem decisão que o ministro tem que resolver sozinho, porque se for convocar o plenário todo para tudo que chegar lá, aí não se resolve mais nada. Luiz Felipe Dávila, você entende também que o ministro Flávio Dino assume uma cadeira do Supremo Tribunal Federal num momento mais conflituoso, digamos assim, com outros poderes, em que há uma tentativa também do Legislativo de delimitar algum espaço de atuação para os ministros do Supremo? Não há dúvida, a politização do Supremo criou enorme mal-estar com o Legislativo, principalmente com o Poder Legislativo. E hoje sim, há ali um cabo de guerra entre os dois poderes, um querendo conter o outro no sentido de respeitar o que está na Constituição. E um avança no outro, dizendo, quando tem vácuo, o Poder Judiciário tem que legislar. Não tem que legislar, não. O Poder Judiciário tem que interpretar as leis e a Constituição e saber se determinada lei é constitucional ou não, mas não tem que legislar. Quem legisla é o Poder Legislativo,
que tem todos os seus membros eleitos pelo voto popular. Então, eu vejo às vezes os discursos como algo, como se fosse o mundo que nós desejaríamos, mas não é o mundo que é. Quando você vê o ministro Barroso dizendo aqui é um lugar da civilidade, da pluralidade, bom, na verdade não é, porque se fosse o país da civilidade, das relações institucionais onde reina a civilidade, nós não teríamos esse tipo de conflito entre os poderes. Nós teríamos cada um respeitando justamente a sua jurisdição. Falando em poderes, passaram justamente nesse momento que você comentava, Luiz Felipe Dávila, os presidentes do Senado e da Câmara. Então, sem saber, eu encaixei a pergunta na hora certa e você acabou respondendo e fazendo o comentário ideal na hora certa. Ministro Gilmar Mendes passando agora para cumprimentar o seu novo colega de Supremo Tribunal Federal, Alan Gani. Pois é, eu concordo com o que o Dávila trouxe, até porque, Evandro, não legislar também é uma forma de resposta da sociedade. Então, explique melhor. Então, por exemplo, tem alguns temas que eles não são de interesse da sociedade. Sei lá, descriminalização das drogas. Se a gente fizer aqui um plebiscito, né, perguntar para a população se a população ela é a favor, eu tenho quase certeza que vai dar 90% dizendo que é contra. Aborto não são temas prioritários. Mas o que acontece? O Congresso não legisla em relação a esses temas porque não representa a vontade popular. E o Congresso, ele foi eleito para representar o que o povo quer. Se o povo não quer aquilo, portanto, ele não vai legislar. Aí grupos organizados, o que eles fazem? Eles vão lá e provocam o Supremo. Aí o Supremo fala, mas o Congresso não está fazendo a parte dele, então a gente tem que legislar. Não é que o Congresso não esteja fazendo a parte dele. O Congresso está respeitando a vontade popular, não é de interesse da sociedade. Então é exatamente isso aqui que o Dávila trouxe, né? Quer dizer, não tem que usar essa desculpa de que um poder não está cumprindo com a sua função, não está legislando, etc. e tal, o poder não deixa vácuo, então a gente vai assumir. Isso é história para boi dormir. Fala, Dávila. O que eu acho que seria uma medida muito boa para restabelecer uma certa serenidade são exatamente os 11 membros do Supremo se unirem e dizer assim, olha, durante um ano nós não vamos dar uma entrevista, nós só vamos falar nos autos. Isso seria algo extraordinário. Primeiro, que seria o Supremo se comportando como as outras cortes constitucionais do mundo, onde nenhum ministro sai dando entrevista, falando o tempo inteiro, usando rede social. Então, se pelo menos tivesse esse pacto de silêncio, não usar a mídia e falarmos apenas nos autos, só isso abaixaria muito a poeira e a tensão entre os poderes. Evandro, não é normal uma população ela saber o nome dos 11 ministros do Supremo e não saber os 11 jogadores da seleção brasileira. Perguntar aqui, talvez só o Piper, acho que nem o Piper não sabe os 11 da seleção brasileira, não mais, mas sabe os 11 do Supremo, né? E não só isso, e participação de alguns eventos com claro viés político, MST, UNE, evento em Nova York que claramente era para criticar o Bolsonaro ou fazer uma ligação do Bolsonaro com o fascismo, etc. e tal. Inclusive, uma política estava lá, Tabata Amaral. Então, eu acho que é isso daí. A gente está precisando de um Supremo agora menos político. Esse que é o ponto, não é uma questão de capacidade técnica. Na foto agora, o ministro Alexandre de Moraes, né? Um dos que tem sido mais atuantes aí nos últimos tempos. Inclusive hoje, na Polícia Federal, prestam depoimento Jair Bolsonaro e mais outras 20 pessoas que são investigadas nesse inquérito sobre uma possível articulação para um golpe de Estado ou uma articulação para um golpe contra a democracia aqui no Brasil, que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ainda nessa edição a gente vai trazer também detalhes desse depoimento ou do silêncio que levou o Jair Bolsonaro para a Polícia Federal com bastidores. Nossa equipe está acompanhando, já conto para vocês. Ministro André Mendonça passando por ali agora. Você acha, Fábio Piperno, que há a necessidade dos ministros se unirem e integrarem, entre aspas, como mencionou aqui o Dávila, um pacto do silêncio em relação aos holofotes, em relação à mídia, às redes sociais? Eu não diria silêncio, não. Acho que é importante que todos os poderes se manifestem. O que eles não precisam fazer, em alguns casos, alguns deles, né, é se manifestar a respeito de tudo, né? Então, é claro que eu acho que, veja, o advento de redes sociais
E o uso delas por parte de autoridades é que deveria ser um pouco mais contido. E não contido na forma da lei, não por coerção, mas também por opção, por recato às vezes. Né? Então, é óbvio que algumas autoridades não precisam ficar o tempo todo expressando suas opiniões a respeito de rigorosamente tudo. Quando faz isso, é óbvio que vai haver reação do outro lado. Os dois últimos ministros agora se cumprimentando, os dois últimos indicados pelo presidente Lula. Fala, Gustavo Segré. Eu acho que não precisa participar ativamente de uma vida pública através de redes sociais, sobretudo quanto determinações de ministros do STF podem alterar a vida de muita gente, para bem ou para mal. Então, é muito melhor se concentrar no trabalho, falar nos autos, fazer as suas determinações de acordo com a interpretação estrita da Constituição, e deveria ser uma interpretação o mais objetiva possível, porque a Constituição é uma. É difícil interpretar que um artigo da Constituição, uma visão da Constituição, um ministro pode interpretar de uma forma e outro ministro pode interpretar de outra. Eu concordo com Dávila, seria maravilhoso se durante um ano, deveria ser sempre, né? E você acredita nessa possibilidade, Gani? 20 segundos aí para você. Acho muito difícil. Eu acho que ministro do Supremo só pode se manifestar nos autos. Não deve se manifestar fora dos autos, não se deve se manifestar em rede social também. Eu acho que, por exemplo, imagina quando alguém, enfim, um político chega e fala assim: o sistema eleitoral do Brasil ele é vulnerável e pode ser fraudado. É óbvio que o ministro do STF, que preside o TSE, tem sim que se manifestar. Agora, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, então, dando os parabéns ali ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É assim.